Ora bem, então íamos começar. Doutor Pedro. Vai lá. Dar voz aos políticos. Primeiro os políticos, depois o povo. Ora, nem mais. Não, queria relembrar aqui 2 ou 3 deliberações que nós tomamos e que não se encontram a ser cumpridas. Uma tem a ver com o orçamento participativo. Foi aprovado e já os primeiros procedimentos já deviam ter sido efetuados e não foram. Seria no início deste ano e não foi efetuado qualquer procedimento. Aliás, não foi feito nada no âmbito que nós saibamos, não foi feito nada no âmbito do orçamento participativo para que possa ter efeitos em 2014. Segunda deliberação, relativa à descentralização das reuniões de Câmara, também tomamos essa deliberação, nunca foi feita nenhuma e o mandato está quase a acabar. Relativamente à vinda do ROC, da Termolistur, também foi decidido que ele viria, que seria agendada uma reunião com ele, também não foi efetuada, até agora não tivemos conhecimento do agendamento de qualquer reunião com ele. Eu queríamos saber, em relação a esses 3 assuntos, o que é que se passa e se ainda vamos a tempo de cumprir essas deliberações. Posso também já adiantar aqui o último assunto, que tem a ver com... É público que existiram roubos da viatura da Proteção Civil, roubos de uma moto nas instalações do Vieira da Cruz. Na altura foi-nos dito que estariam a ser averiguadas o que é que se teria passado e, sobretudo, medidas para cautelar situações futuras para que não se voltasse a repetir. Incluo aqui situações que poderiam estar, não sei se estariam comprovadas ou não, mas que se desconfiava de que haveria também roubos de gasóleo nas instalações do Vieira da Cruz. Na altura foi-nos dito que seriam adotados novos procedimentos e basicamente o que queríamos saber é se foram adotados novos procedimentos para acautelar estas situações, se há algum indício ou tem alguma expectativa de que pelo menos a viatura da Proteção Civil possa aparecer e, se não aparecer, se ela tinha ou não seguros de danos próprios que possa ser feita a aquisição de uma nova viatura, porque pensamos e julgo que era uma viatura importante no âmbito da ação da Proteção Civil, sobretudo agora que vamos entrar num período mais complicado da época de incêndios. Se essa viatura vai ser substituída ou se vai ser adquirida uma outra, qual é o ponto de situação? São só 2 coisinhas. Uma é um esclarecimento a uma crítica que fiz na reunião anterior diretamente a si, como Presidente desta atividade. É que eu na reunião anterior critiquei a convocação de uma reunião com 46 pontos, 42 na ordem de 46 pontos no total, e depois ainda vieram mais 6 assuntos a incluir. Com isso eu não pretendia que me apresentasse uma reunião de 6 pontos, que no fundo são 4. Por isso não é o 888, é só um comentário, não é o 888, também não se percebe como é que há uma reunião com 40 e tal pontos privada e depois outra com 4 pontos pública. E era só, depois a seguir era só uma questão mesmo, relativamente à rotunda do bairro Mirasul. Eu gostaria de saber se foi alguma discoteca daqui do Conselho que faliu, de onde é que vieram aquelas bolas, o que é que aquilo tem a ver, que projeto é aquele, só gostaria de saber isso, se é que posso saber. Pronto, eu começava em relação ao orçamento participativo, que ficou na altura do encarregue de tratar dos aspectos processuais para que ele pudesse entrar em vigor no outro plano de atividades. E neste momento ele não está presente para ver o ponto da situação, mas eu penso e pedi à doutora Ana Teresa, neste momento... Eu não tenho sido tentado a tratar, mas penso que estava a aguardar a publicação no Dia da República, do edital de aprovação. Penso que ainda não foi publicado. Então deve estar a aguardar a publicação no Dia da República. De qualquer modo, na próxima reunião poderá dar um esclarecimento mais concreto.
Em relação à descentralização das reuniões, pronto, eu reconheço que acabou por não acontecer. Houve uma fase depois em que pensamos fazer essas reuniões nas freguesias que iriam, não as freguesias serem extintas, mas que iam ser extintas as próprias juntas, portanto o órgão executivo, mas enquanto não estava publicada essa reorganização das freguesias, embora já se soubesse que eram essas que iriam ser extintas caso a lei fosse para a frente, mas como ainda não tinha acontecido, seria um pouco tirar a toalha ao chão, entre aspas, nós fazermos nessas juntas de freguesia. Pronto, não aconteceram. Eu penso que agora também o próximo Executivo poderá iniciar algum projeto de descentralização que poderá ser interessante. Eu, sinceramente, continuo, respeitando a opinião, continuo a achar que as reuniões devem ser feitas na sede. Foi realmente o método que foi escolhido por lei, que as reuniões se realizem na sede. Acho uma ideia que poderá ter algum interesse pontualmente fazer numa ou outra freguesia, mas sempre com critério, mas ser sistematicamente a reunião ser, digamos, ambulante por cada uma das freguesias, penso que não será muito prático. Fazê-las, como disse, circunstancialmente numa ou noutra freguesia, mas sempre com critério, poderá ser muito interessante e que o próximo Executivo pode pôr em marcha. Em relação ao ROC e à sua presença no âmbito da Termal Isto foram feitas várias diligências, não sei? Sim, tem havido problemas na coincidência dos horários das reuniões de Câmara com os horários em que o revisor dá aulas no Instituto Politécnico, mas de todas as formas vamos solicitar então que à próxima reunião venha mais uma vez, da possibilidade que ele tenha. Em relação ao roubo de viaturas, é verdade que foi roubada a viatura da Proteção Civil, que era uma viatura que obviamente tinha a sua utilidade porque permitia, principalmente na época de incêndios, a mobilidade dos funcionários que estão ligados a esta área e concretamente ao responsável pela Proteção Civil. Isso aconteceu, não é no âmbito, mas juntamente com uma série de roubos daquele tipo de viaturas que ainda continua a acontecer. As viaturas municipais não têm seguro contra roubos e a doutora Ana Teresa corrija-me se eu estiver a errar, portanto não tem seguros contra roubos e, portanto, lamentar, mas penso que não é mais nem menos que aquilo que aconteceu e continua a acontecer com dezenas, posso dizer dezenas e dezenas de proprietários neste Conselho deste tipo de viaturas. Em relação ao roubo de combustível, foram tomadas medidas e não tem acontecido, nunca mais aconteceu. É evidente que não vou dizer publicamente as medidas, porque isso seria estar a dar o código a quem faz esses roubos, mas aí pelo menos está precavido que nunca mais voltou a acontecer. Em relação à rotunda do bairro Mirasul, foi um projeto do Serviço Técnico da Câmara que fizeram. Eu na altura achei que teria alguma qualidade. É evidente que é sempre esse tipo de ornamentação é sem polémico, porque há pessoas que gostam, há pessoas que não gostam. Eu pessoalmente penso que poderá ficar engraçado. A doutora Olga não acha grande piada, mas pronto. Não percebi. Se puder dar uma oportunidade, faz favor. A colocação daqueles elementos que lá estão, em formato esférico, é o resultado de uma parte do trabalho da Universidade de Sénior na aula de jardinagem. Olha, eu fico muito contente em saber isso. Agora tenho pena que só saiba agora. Mas porque aquilo, de facto, foi trabalho desenvolvido no âmbito da aula de jardinagem da Universidade de Sénior. Entre outros trabalhos, mas aquilo também foi... Sim, mas já tem uma justificação, não altera a estética. Eu não falei aqui se gosto, se não gosto. Não. Ser um projeto universitário não altera. Eu não dei aqui a minha opinião, não sei se gosto, se não gosto. Eu perguntei qual era a justificação para aquilo. É que aquilo são bolas a brilhar e que só faz lembrar as discotecas, porque eu perguntei se algum tinha falido. Mas claro que deve haver um projeto. Eu perguntei relativamente se há um projeto, foi isso que eu perguntei. Agora, a minha opinião relativamente à estética de alguns ornamentos desta cidade
Claro, não tem nada a ver mas com o isso resto. Não é? Então já agora deveria ficar então, nem que fosse num espaço muito pequeno, mencionado que aquilo tinha sido efetuado pelos alunos da Universidade Séria. Sim, seu tempo, com certeza que está tudo. Que era uma atitude simpática. Só voltando um bocadinho atrás, ainda em relação à viatura da Proteção Civil, partindo do pressuposto que ela não vai aparecer, a Câmara está a ponderar aqui numa outra viatura ou não? Só para terminar a questão da decoração que está já instalada na rotunda, até propunha que se passasse a chamar rotunda da Universidade. Sério? Sério, Vou-me perguntar aos moradores se concordam. Ora, pronto, mas em relação à viatura, obviamente aquela viatura foi adquirida no âmbito de um programa do combate aos fogos florestais e nós estamos a tentar fazer nova candidatura, embora lamentavelmente aquela não tenha tido um bom final, mas não vamos ficar sem... Tem possibilidade de adquirir no mesmo âmbito uma viatura idêntica, é algo que não é por aquela ter sido roubada que nós agora vamos deixar de insistir e tem que se apresentar uma candidatura porque há candidaturas para ajuda a equipamentos no combate aos incêndios. Penso que aquela faz parte e é um instrumento nesse combate e, portanto, nós, ao ser possível, candidataremos uma nova viatura. O resumo diário da Tesouraria, assuntos para conhecimento e ratificação. Ponto 4. Ponto 4? Sim, pode. Sr. Presidente, mais uma vez há dúvidas em relação a este assunto. É um assunto que no âmbito dos assuntos do género nos proporciona algumas dúvidas porque não conhecemos o projeto. Não sabemos do que estamos a falar, não conhecemos a proposta do requerente. A informação da arquiteta não é objetiva, diz que julgo que não há inconveniente, no entanto deixa a consideração superior a sua aceitação e por muito que me honre a consideração superior, eu acho que é mais consideração superior a da senhora vereadora com competências delegadas do que a minha e mais uma vez eu não sei qual é a opinião da senhora. Eu preciso explicar a reunião de Câmara apenas para conhecimento, porque como acabou de dizer bem, eu tenho as competências delegadas e poderia aprovar simplesmente não trazer à reunião. De qualquer forma, o que lá está neste momento é um edifício em estado de degradação, não é? E com um jardim cheio de silvas, e o que lá vai nascer, que está aqui no processo, se quiserem consultar, é um edifício que vai preencher todo aquele terreno. Portanto, ele não choca em termos visuais com nada, é um edifício que ocupa todo o terreno até ao limite do passeio, portanto não se vai ganhar nem perder em termos de alargamento de via, mas também tivemos o cuidado de verificar com as obras que vão ser feitas se ali os passeios iam alargar, ou se iria haver alguma alteração, e pronto, só que o edifício realmente tem um impacto diferente do que lá está atualmente, que é uma coisa muito mais pequenina, não é? Sr. Vereador, não está na minha... Respeita tudo... Não está na minha ideia pôr em causa as suas competências, nem sequer é isso. Mas lembro-lhe o seguinte, a senhora arquiteta põe aqui em questão, nomeadamente o facto do PDM exigir 15 estacionamentos e a coisa só ter 13. Não é objetiva a dizer que pode. Eu pergunto à senhora vereadora se assume, uma vez que só trouxe isto para a informação, por isso pressupõe-se que já assumiu, que o proponente pode fazer só os 13, é que contrariou ao PDM. Não está assumido, aqui... Então, mas a senhora acabou de dizer que trazia para a informação, só por ser simpática. A consideração superior à sua aceitação. Pronto, e agora volto-lhe a perguntar, qual é a consideração superior? É do Executivo? É a sua? Sim, mas eu trouxe aqui à reunião para se discutir. Então, a senhora começou por dizer que trazia a reunião só porque quis, porque a sua... Pronto, agora eu gostaria de saber se a senhora acha que pode ser os 13 estacionamentos. Pode? Eu acho que não cumpre o PDM. E aliás, eu acho que não, e a senhora arquiteta que é técnica diz que julga que não há inconveniente, mas deixa a consideração superior. Diz aqui que não cumpre o PDM em relação ao estacionamento. Desculpe.
diz aqui algo. Não diz aqui, mas diz o PDM que é um estacionamento por fogo. É que eu, para preparar as reuniões, tenho dois documentos na vereadora. Não sei se estamos a falar de 15 fogos e de 15 estacionamentos. Por isso mesmo é que eu lhes... Apartamentos que tenham mais do que um estacionamento. Pois, não percebo que a senhora não me deu os documentos antes, só me deu isto. Se não posso perceber, como deve calcular, a gente não percebe o que não conhece. Eu conheço é o PDM, tive de o ler. Agora, o que está por baixo disto eu não posso conhecer, a senhora não me dá a conhecer. Mas eu penso que há aqui duas situações. A Câmara, obviamente, que não tem que se pronunciar sobre a legalidade de uma edificação. Isso não está na sua competência, nem no seu âmbito, porque há os documentos e os documentos de gestão urbanística que determinam que aí a posição só pode ser uma, é o respeito por estes documentos de gestão urbanística. A segunda é esteticamente, que aí é que há um espaço para que nós possamos ter algum poder discricionário no sentido de que poderemos analisar se realmente ele se integra bem, porque os documentos, estes documentos de gestão não são tudo, porque não refletem depois também a parte estética, a parte de integração no todo e naquilo que se pretende para aquela rua, e portanto eu penso que será mais nesse âmbito daquilo que a Câmara se pode pronunciar e nunca em violação àquilo que está estabelecido em regras urbanísticas, mas ver se o edifício ali, sob o ponto de vista do Executivo e da sua apreciação estética, se realmente ele se integra bem ou não. Sr. Presidente, terá sido por causa disso. sob o ponto de vista estético, nós não nos podemos pronunciar, que não, voltamos a dizer que não conhecemos o projeto, e não é do dia da reunião de Câmara que vamos conhecer, como deve calcular. Sobre o ponto de vista dos documentos legais, a PDM de São Pedro do Sul, é nesse ponto que eu pego. A própria arquiteta tem dúvidas. Pois, mas isso, vamos lá ver, as dúvidas, eu sempre dizia aos técnicos que dava para ser, eu penso que, eu disse para pensar, estou ok, eu quero ter a certeza e quero pedir, acabei de dizer isso. Se o técnico tem dúvidas, quem é o leigo para não as ter? Portanto, eu aí... não é exigir, mas penso que é devido a uma informação rigorosa se pode ou se não pode, porque dizer eu penso que... Julgo que não há inconveniente, no entanto deixa a consideração superior. Para pensar, estaremos cá nós sobre aquilo que é uma informação técnica. Portanto, para mim também é evidente que não me dá os elementos suficientes para eu me pronunciar, ou dizer que penso que ouça a melhor opinião, porque se eu tivesse melhor opinião com um técnico, seria um técnico, digamos que superior ainda em relação ao próprio técnico. Portanto, o documento terá que ser concreto, eu vejo no sentido de podermos apreciar esteticamente e sob o ponto de vista da integração, da localização, esse edifício. Agora, quanto aos elementos constantes dos documentos de gestão urbanística, esses terão que ser respeitados inequivocamente e sem qualquer dúvida aquilo que está na lei, porque eu lembro mais uma vez que em relação ao urbanismo, e eu concordo, há uma atenção muito grande por parte das entidades que tutelam, e cada vez é maior essa preocupação, e portanto nós também temos que estar atentos e não podemos estar a passar por cima de situações onde tínhamos dúvidas, porque tem que haver muita certeza naquilo que se refere ao urbanismo. Então qual é a proposta? Sim. A minha proposta é o respeito integral e inequívoco do parecer técnico, e que o parecer técnico seja esclarecedor. Pois, mas ele não é. Então, melhor. Se não é, regressa para ser. Pronto, suspende e volta. Não é, doutora Olga, diga quais são os pontos que querem esclarecidos que eu esclareço. Ponto 2. Ponto 2? Sim. Eu propunha então, não há muita urgência. Não, eu propunha na próxima reunião que se chamasse o técnico, nomeadamente... Por visto, só assim, engenheira. Por visto, nem sequer, não é só a doutora Olga, o Sr. Presidente também não está esclarecido, não é? O Sr. Presidente... Julgo que não é inconveniente, no entanto, deixa a consideração superior. O Sr. Presidente acabou de dizer que também não é técnico. Já agora que vai à próxima reunião, nós termos também depois acesso ao projeto, porque nós não tivemos, para podermos também visualizar. Sim, mas na próxima reunião poderemos ter acesso ao projeto, porque isto, eu penso que, pronto, neste aspecto, há uma cautela da vereadora em chamar ao Executivo e pedir também a participação do Executivo, e acho que muito bem, porque isto são projetos que interferem com toda a área urbanística. Claro. E eu penso que ela se deve socorrer também no Executivo para que não tome uma decisão, que são sempre decisões melindrosas e terão que ser apoiadas, obviamente.
Passávamos ao ponto 5. Pedido de alteração de caminho público em Bordonhos. Isto, na altura, também já veio à Ordem de Câmara. Ficou-se de consultar a Junta de Freguesia para que ela entrasse em contato com a pessoa, no sentido de perceber se a pessoa queria comprar, se queria, qual era o objetivo. E a pessoa, pronto, neste caso, o filho, o senhor diz que o pai, o senhor Abel Correia Fernandes, pretende comprar este caminho. A Junta já tinha dito que não havia interesse nenhum no caminho, porque já há muito tempo não passava lá ninguém. Portanto, é só uma questão de decisão se vende o caminho ao senhor ou não. Então, eu acho que aqui é seguir os trâmites normais, que é fazer a avaliação. Penso que... Se calhar a avaliação é mais cara que o caminho. Em minha opinião, o caminho não se pode vender, porque o caminho pressupõe que as pessoas utilizem, que passem por lá. Portanto, aquilo não passando por lá ninguém deixa de ser caminho e é um património pronto, que não tem qualquer utilidade. Portanto, nesse aspecto, acho que deve ser vendido. Porque se fosse caminho, pressupõe que as pessoas passassem por lá. De qualquer das formas, ao ser vendido, se for arte pública, se houver mais interessados, também poderão. Tem que ter essa votação primeiro. Pois, tem que ir à cidade municipal. Os espaços tendentes à arte pública. Sim, senhora. Pedido de pagamento em prestações pela instalação do ramal de saneamento apresentado por José Miguel de Almeida dos Santos. Bom, isto foi na ponte, havia um buraco enorme no quintal do sim. E depois constatou-se que ele tinha um esgoto ligado precisamente para esse terreno. Que ele dizia que eram só águas da casa, da cozinha e das máquinas, mas que parecendo que não, de acordo pelo menos com o parecer do Sr. Ferreira Gomes, que veio cá analisar a questão connosco, disse que de facto serem águas ácidas, que era o suficiente para estarem a filtrar-se no terreno durante anos e anos e anos e provocar aquilo que provocou, e realmente também contribuiu para isso. Foi precisamente no sítio onde elas estavam a aparecer. Claro que nós tivemos que alertar o senhor para aliviar aqueles serem mesmo existentes. E pronto, ligámos, fizemos a ligação e ela ficou no valor de 116 ou qualquer coisa. Ele agora vai solicitar o pagamento em prestações. Eu tenho aqui uma dúvida. O senhor diz no mail que manda que os materiais foram à conta dele, não é desmentido em lado nenhum, e depois aparecem 40,34 € materiais. Sim, isso não sei, 40 € material não é muito material. Pois eu não sei, não estou habituada a comprar, mas é material. Ele diz aqui custo de material. E se ele diz que pôs, pois, mas se o senhor diz que pôs todos os materiais, ninguém desmente. Pelo contrário, até dizem que sim aqui em qualquer lado. E depois aparece na conta 40,04 € de materiais. É a dúvida que eu tenho. Senhor engenheiro, por amor de Deus, ninguém está a dizer que estão a roubar, estou a fazer uma pergunta. Acho que não é. Aliás, a senhora também. Necessário extra aquele que eu sei. Mas eu posso também esclarecer isso, mas de qualquer forma. É uma questão para ser averiguada. Sim, obviamente. Sim, eu tenho a certeza que foi material. Por amor de Deus, nem sequer estou. Pode dar a entender. Claro, como não foi desmentido, aliás, diz mesmo que foi posto material. Eu depois vejo aqui 40 € de material, perguntei. Aliás, a senhora vereadora acabou de dizer que também deu conta disso. Terá a sua explicação, que não estás a saber. Bem, o que está aqui em questão é se autoriza aquilo que se passou lá, pronto, e não há dúvida que não se pode fazer. As pessoas queixam-se não ter rede pública de saneamento. Ali, quando a casa foi feita, já existia, obviamente, a rede pública de saneamento. Mas foi ligado para o quintal, o saneamento e as águas da cozinha. Mas isto também não me admira, porque aqui, e numa obra pública ainda feita há poucos anos, também tínhamos aqui na Rua de Camões, tínhamos ali o saneamento de um prédio também a ir com um buraco ali na rua, uma espécie de mina. Portanto, às vezes acontece estas situações desagradáveis que as pessoas reclamam muito bem o saneamento, mas depois acabam, se puderem equipar-se e a pagar a taxa de ligação, põe a ocorrer, seja para onde for, e aquele caso ali, que na altura meteu uma certa espécie, mas tem a sua justificação, e foi encontrada a justificação, porque aquilo parecia tinha aterrado ali um OVNI no quintal do senhor, mas afinal tinha alguma explicação técnica, porque sim.
foram muitos anos a correr para lá os afluentes e acabou por dar aquele resultado. Sim, senhor. Não, mas até decidir que, acho eu, já não digo nada. Só tem a próxima reunião para averiguar. Não, isso não tem. Tem de se decidir, mas o que tem de se decidir aqui não é se autorizar o pagamento em prestações? Eu penso que sim, que acho que sim. Pronto. Porque eu sei que. Pois e quanto? Quantas prestações? Ele não pediu 660 euros. 3 prestações, pai. 3, 4. Pronto, 4 prestações, se vocês concordarem. Sim. Já que o homem teve aquele azar. Mas também, de qualquer das maneiras, é preciso averiguar se os 40 euros entram ou não, porque se de facto ele disser que os materiais foram à conta dele, reduz o valor da dívida. Sim. Pedido de isenção de pagamento da taxa de resíduos sólidos. Avaliação social. Este caso também foi comigo. E o que é que aconteceu? Nós, em serviço de fiscalização, e nos chegou uma reclamação do senhor a dizer que caso não tenha condições de habitabilidade, nós sempre que isso acontece, vamos verificar se realmente tem ou não tem. Condições de habitabilidade para nós é, para além do aspecto físico da casa, se tem portadas, se tem portas, se tem janelas, se não tem, se está a cair, se não está, é o facto de ter água e luz. Para nós, uma casa que não tem água nem tem luz, não tem condições de habitabilidade. O que constatamos foi que realmente vivem lá as pessoas já de uma certa idade. Segundo os serviços da parte social, têm uma reforma que não é muito má, as duas chamadas dá uns 635 euros, mas que vivem sem água e sem luz. Ou seja, se por um lado elas têm condições monetárias para efetuar o pagamento de luz, e até já houve uma carta que pagaram, uma fatura que pagaram, pelo outro, elas não poderiam ser enquadradas no campo das pessoas que vivem sem condições de habitabilidade porque não têm água e luz. Agora a decisão é, tem ou não tem condições de habitabilidade, isenta-se ou não se isenta o pagamento da taxa de resíduos dos sólidos. Não tem condições de habitabilidade. Geralmente o caso põe-se ao contrário, ou seja, não se liga a água nem a luz se não tiver condições de habitabilidade, a respectiva licença, não é? Se a casa não reúne condições para tal... Eu penso que deve-se analisar o rendimento das pessoas e não se tem água ou luz, porque até poderia ter uma reforma de 75 mil euros por mês e não querer luz. Quer dizer, isso são opções. Penso que a avaliação social deve ser feita não do ponto de vista cultural, do que as pessoas querem ou não querem, porque nós temos aqui questões, às vezes, parecem sociais, mas são culturais, nomeadamente em algumas zonas do interior do concelho, onde as pessoas até têm meios financeiros e têm grandes reformas e até têm dinheiro a prazo nos bancos, mas que não querem ter o mínimo de condições que são hoje consideradas de habitabilidade. Portanto, eu penso que com essa reforma não é substancial, mas dentro do mínimo... Eu estava aqui a perguntar à doutora Ana Teresa em off se estava explícito no regulamento o que são condições de habitabilidade. Ela estava-me a dizer que isso decorre da lei. Pronto, se decorre da lei, se a lei for clara no que são condições de habitabilidade, não sei se podemos tomar uma decisão dessas, porque o regulamento diz mesmo que só paga resíduos sólidos se houver condições de habitabilidade. Então, porquê que não fazemos no propósito? Se a casa pudesse ser habitada. Se olhar para a casa, que está a partir de Sim. É uma casa em pedra, mas que está perfeitamente... Então é uma opção das pessoas não ligarem a água e luz. Eu acho que nós devemos ter aqui uma deliberação pedagógica. Porque se é uma questão, eu acho que ali é mais uma questão social. Eu acho, do meu ponto de vista, nós devíamos isentar, mas ter por um ano, mas termos aqui uma posição pedagógica no sentido de tentar fazer com que, se são pessoas de idade, eu percebo que se calhar é uma questão social, na perspectiva da poupança, de não ter água, não ter eletricidade, cultural até, mas nós devíamos ter aqui uma deliberação pedagógica, quer dizer, isentamos por um ano, mas as senhoras têm que proceder à ligação da água e da eletricidade para criar melhores condições de vida, senão no próximo ano é retomada o pagamento. Eles sempre viveram assim. Não. Obviamente, pois, sempre viveram assim, mas está a uma altura tem que... Se a pessoa tem... Não é agora. Não. Obviamente que
Não é agora que vão... Não é agora, quando começarem a ter situações... Não, até porque eles já pagaram. Mas a situações físicas, problemas de mobilidade, etc, depois vão... Já devem ter, não? Eu acho que é também função da autarquia ter um papel social. A ação social também entra aí. Mas aqui não é social. Tem a ver, Dr. Pedro, sabe, como dizem os técnicos, salvo melhor opinião, a questão da habitabilidade é uma questão objetiva. Certo, mas eu não estou pelo objetivo. Se não tiver condições de habitabilidade, a EDP não liga a luz, obviamente, nem a Câmara fornece a água. Agora, nada impede que a casa tenha todas as condições de habitabilidade, porque quando se passa a certificação da habitabilidade não tem que estar a luz ligada, nem tem que estar a água a correr. Ou seja, se a pessoa realmente tem um reservatório em casa e que utiliza para a sua higiene pessoal e para a comida, vem buscar a água cá fora, ninguém tem nada a ver com isso. Se a pessoa até é tão ecológica que acha que estar a utilizar a energia elétrica é utilizar energia fóssil e prejudica a natureza e quer estar com os seus meios, nós não podemos interferir. Agora, isso não pode servir de base para qualificar a habitabilidade. A habitabilidade qualifica-se antes de ter esses equipamentos, ter a água e ter a luz. Portanto, eu acho que não há justificação nenhuma e até pior, porque nós convenhamos que dizer que um casal de reformados com 600 euros não é muito. Aliás, é pouco, mas está acima da reforma mínima. Há pessoas que têm água, luz, se calhar ainda ajudam mais um filho e 2 netos, com uma reforma até um pouco abaixo. Portanto, eu penso que não há justificação social para que nós isentemos. Agora, é uma questão cultural que realmente nós analisamos de fora, dizemos como é que estas pessoas não tinham necessidade de não ter luz ou de não ter água canalizada. Pode, mas é uma opção delas. E é mais uma questão cultural do que social. Aliás, diz mesmo hábitos de vida enraizados. Passa-se muito. Acho que o professor Rogério conhece a situação. É porque eu conheço, e tenho ligação com isso, vários casos no Conselho. Aliás, eu tive um caso à minha porta, por acaso as pessoas já estão institucionalizadas, e eu cheguei a chamar a atenção à pessoa responsável da Segurança Social. Até qualquer dia vão dizer que à porta do vereador alguém passa fome. Entretanto, tinham lá cartas a ser convidados para assembleias de acionistas do BCP no Porto. É verdade. Portanto, eu conheço a situação. Eu conheço a situação do velho nos pés. Afinal, tem razão. Andam na miséria. A minha casa vestia toda, era uma miséria. Conheço este caso. Sim. E a minha sogra tratou-me mal, porque sabia. De situações dessas que são opções de vida. É assim, são opções de vida. Mas eu continuo a dizer, e obviamente acho que neste caso aqui concreto, se é assim, tem que pagar. Agora, para ver as coisas de outro prisma, a Câmara Municipal, a ação social também é isso, é no sentido de forma, sei lá, pedagógica, fazer ver às pessoas de que não são condições mínimas. Pedro, há determinadas que não se conseguem. É só isso que eu estou a querer dizer. Os mais frustrantes para mim, e eu tenho dito isso em sede do Núcleo Executivo da Rádio Social, é nós, felizmente, estamos bem servidos técnicos, quer da Câmara Municipal, quer de outros trabalhos, nomeadamente da Segurança Social, e falo concretamente do Encaminhar, que está sediado aqui no nosso Conselho, tem feito um trabalho excepcional. Mesmo assim, não conseguimos demover as pessoas, a gente sente-se frustrada. Sim, eu percebo. Tanto técnico, e com mais respeito por todos, psicólogos, assistentes sociais, educadores sociais, e não conseguimos demover as pessoas. É uma questão cultural. É questão cultural. Então vá, paga. Eu penso que não há razões para considerar que não tem habitabilidade por este facto. Pronto, agora o doutor tinha aqui um ponto em introduzir. Na sequência da na última sessão de Câmara, frente com a decisão do Tribunal Constitucional relativamente ao subsídio de férias, a forma encontrada para acomodar foi, e a proposta que eu aqui trago, através de uma revisão orçamental para incluir o saldo da gerência do ano anterior. Foi esta a forma encontrada. Quanto é que era o saldo? Era 300 e tal mil euros? É 347 mil euros. O acréscimo com o subsídio de férias é 243 mil e o restante vai para água, saneamento e estradas reforçadas públicas de capital, se vocês concordarem. Sim. Isto não é uma informação, é para aprovar. Deixar um lamento em relação àquilo que se passou
com os subsídios, porque não estavam previstos em termos orçamentais, porque estávamos a cumprir as determinações superiores e neste caso do Ministério das Finanças, em que não haveria lugar ao pagamento do subsídio FEGOS. É evidente que esta decisão do Tribunal Constitucional, que vem já com o orçamento aprovado e, portanto, o ano a decorrer, ainda para mais numa área que é sensível, que é o das despesas correntes, traz aqui uma alteração em que as câmaras municipais vão ter que gerir a sua situação. Infelizmente, para o Governo é um problema enorme, é um drama, mas para as câmaras elas lá resolverão e nós cá estamos depois para, se pisarem o risco, nós atuamos. Eu penso que é vergonhoso, sendo que as autarquias têm contribuído para a diminuição do déficit. As autarquias têm sido as mais cumpridoras naquilo que é o programa estabelecido pela Troika, e depois há esta desconsideração quando não o reconhecem e acham que para o Governo ter que fazer face a uma despesa que não estava prevista no seu orçamento é um drama, para tudo e manda suspender tudo. Para as autarquias, elas lá terão a sua fonte de receita. Continua mais uma vez o Poder Central a tratar as autarquias de modo incorreto, a tratar as autarquias não como se fossem parceiros no desenvolvimento do país e que tivessem responsabilidade na gestão de toda a vida social e económica do país, mas são uns verbos de enxergo para ali estão, para nós mandarmos uma ripada, que serve quando as coisas correm mal para dizer que a culpa que é das autarquias, e depois somos confrontados com estas situações. Eu gostava que também, tal como tomam medidas em relação à boa gestão, o que eles acham que será a boa gestão das autarquias, depois também digam como é que se faz face a uma situação destas. É evidente que vão ter que fazer muita ginástica, não é só a Câmara de São Pedro, mas as restantes, porque se estas despesas estivessem previstas em termos orçamentais, obviamente que teriam que ser adaptadas e seriam adaptadas. Agora, a meio do ano, é uma situação complicada que depois tem que se fazer aquela ginástica. Consegue-se resolver o assunto, mas penso que o Poder Central pensar que é um drama esta tomada do Tribunal Constitucional para o Poder Central e pensar que para as autarquias não tem significado, acho que é um desprezo e é um não reconhecimento daquilo que é o papel do poder local neste país. Eu só gostaria de, relativamente a isto, dizer mais uma coisa, que é, agravando esta situação, o Poder Central sabia de antemão que isto era uma medida inconstitucional, já tinha feito a asneira o ano passado, voltou a fazê-la, e por outro lado as autarquias, neste caso, não podem cair de cima dos funcionários públicos como o Poder Central pode para resolver a situação. Eu tenho que acrescentar só duas coisas, que é, obviamente, assino por baixo as declarações do seu Presidente. Lembro só uma situação que, à cautela, o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto, a prever já isto tudo, consagrou no orçamento para 2013 já os valores referentes ao subsídio de férias dos funcionários, mas foi uma situação excepcional porque ele achou, e bem, que se calhar estas medidas eram inconstitucionais e que mais tarde ou mais cedo o Tribunal Constitucional se iria pronunciar, mas foi uma questão de opção, acautelou em termos de gestão da própria Câmara, outras não fizeram, e bem, porque não tinham o que o fazer. Agora, relativamente aqui às modificações ao orçamento, nós aprovamos, obviamente, e ainda bem, foi encontrada uma solução adequada em função do saldo orçamental que vinha do ano anterior. Agora, eu queria só fazer aqui uma reserva, e é pena o professor Adriano hoje não estar aqui, e isto não tem nada a ver com campanhas, é que fica aqui consagrado um valor, penso que 104 mil euros, ou 100 e tal mil euros, para águas e saneamentos. Eu espero que este valor seja usado, e bem usado, de forma criteriosa, e que não seja usado para aquele tipo de obras que usualmente se fazem naqueles períodos de campanha. Isto é, espero que este valor seja usado em situações que há aí no Conselho realmente urgentes e que têm a ver com a qualidade de vida das pessoas, e que não sejam usados pontualmente em situações eleitorais. Pena o professor Adriano não estar aqui, porque isto vai mesmo diretamente para ele, mas é uma consideração que eu deixo aqui, e que espero que o Sr. Presidente seja aqui, uma vez que está...
uma vez que está de saída, que seja aqui um regulador desta situação toda. Ser-lhe-á transmitido ao Sr. Professor Adriano e de certeza que ele terá em conta a sua observação. Por isso é que eu apelo ao Sr. Presidente para ser um regulador desta situação. E ao Dr. Sousa também, porque numa altura destas em que as disponibilidades financeiras são muito poucas, há que haver aqui critérios no uso destes valores. Certo. Não podemos estar mais de acordo todos, obviamente, pois a prática é um pouco mais difícil, mas depois tem que se fazer um esforço para se manter.